Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Ricardo Reis aqui. A gente vai bater um papo, claro, o assunto é ansiedade. De vez em quando eu tomo um golinho de água, vocês vão perceber, e eu não quero de forma alguma que vocês se irritem com isso, afinal de contas, isso é um sinal de ansiedade. Se irritar porque alguém bebeu água ou porque alguém está falando devagar, olha aí um sintoma da ansiedade. E brincadeira à parte, esse é o nosso primeiro vídeo do equilíbrio pleno. Tá? E a gente vai falar de algo bem simples e que as pessoas não sabem, muitas vezes não têm a consciência, que é simplesmente o que é a ansiedade. Afinal de contas, o que é a ansiedade? É importante você saber que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo às situações percebidas como ameaçadoras. É isso que acontece quando alguém se sente ameaçado, desenvolve ansiedade, principalmente ameaças sobre o futuro. E todos nós, sem exceção, todos nós em algum momento da vida, já sentimos aquela tensão. Por exemplo, mediante aí uma apresentação, falar em público. Quantas pessoas não sofrem antes de falar em público? Chega na hora, às vezes, nem sofre. Uma discussão com alguém, você fica imaginando e você sofre. Todo mundo já passou por isso. Agora, enfrentar uma situação desafiadora gera ansiedade. Porém, quando a ansiedade se torna constante, exagerada, excessiva na nossa vida e interfere inclusive nas nossas atividades diárias, ela passa a ser um transtorno. Por isso que a gente fala aí sobre transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é justamente um transtorno que você está tendo na sua vida por conta da ansiedade, tá bom? E a partir do ponto de vista científico, a ansiedade está relacionada à ativação do sistema nervoso simpático. O que é isso, Ricardo? Que palavrão é esse? É o famoso mecanismo de luta ou fuga. Ou você dá no pé, ou você quer brigar. A gente funciona dessa forma. É uma coisa ou outra. Isso evoluiu ao longo desde os nossos ancestrais. Isso foi evoluindo. E foi isso que salvou os nossos ancestrais e por causa disso que nós estamos vivos. O sistema de luta e fuga. Então a ansiedade é muito útil, ela te ajuda demais. Entretanto, atualmente, o que acontece? Nós não temos mais aqueles desafios que existiam antigamente. Um predador te devorar vivo na selva, que é o que acontecia. Hoje em dia você se sente ansioso ou ansiosa a partir de um conflito familiar, de um problema no seu trabalho, boleto para ser pago, você fica na dúvida se você vai conseguir ou não pagar uma determinada conta, escola dos filhos. Os homens sofrem bastante com essa questão financeira, as mulheres também, mas os homens sofrem muito com essa questão. Enfim, tá? Ter essa clareza já é algo que ajuda, porque atualmente a gente tem um transtorno, um exagero relacionado ao sofrimento por antecipação, por estar imaginando alguma coisa, sendo que aquilo não coloca muitas vezes a gente em risco, muito menos risco de vida. É aí que a gente perde o jogo, tá bom? Um estudo no Journal of Anxious Disorders aponta que a ansiedade é uma das condições mais prevalentes em todo o mundo. Afeta cerca de 20% da população. Estou falando do mundo, hein? Estou nem falando do Brasil. O Brasil é campeão, é número 1 no mundo em ansiedade. Você já ouviu falar isso, infelizmente. E olha só, a ansiedade afeta 20% da população no mundo, em algum momento da vida das pessoas. E isso se transforma em um problema, isso se transforma em um transtorno. Esses números, eles têm aumentado, especialmente após o quê? A pandemia. Quem está aqui passou por isso. Por que aumentou? Porque gerou uma incerteza constante e a pressão social também tem atrapalhado a vida das pessoas. É legal porque de repente você me pergunta, será que eu tenho ansiedade, Ricardo? Será que eu não tenho? Então vai aqui alguns sintomas, não vou dizer todos aqui, mas vai alguns sintomas, tá bom? Palpitações, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, superficial, sabe? Tensão muscular, quem aí não acorda às vezes à noite com dor ou acorda de manhã, deveria estar se sentindo muito bem, mas está com dores nos ombros, nos músculos,
tensão muscular, suor excessivo, às vezes você está suando as mãos e não sabe nem por quê, é por conta da ansiedade, sensação de desmaio e de tontura, desrealização, despersonalização. Desrealização, para você entender, é quando a pessoa tem a impressão que aquilo que está acontecendo não é real. É como se tudo no mundo fosse mentira. Despersonalização é como se a pessoa não fizesse parte do corpo dela. Como se ela estivesse fora. Entende? Olha que interessante. Por aí vai. Eu falei aqui sobre sintomas de questões físicas, inclusive. Comentei algumas aqui. Vou fazer alguns comentários agora de alguns sintomas, né, que a ansiedade pode gerar a partir do lado emocional, do lado psicológico, agora não físico. Por exemplo, preocupação constante. Você se preocupa frequentemente, mesmo com coisas pequenas. Dificuldade de concentração. Irritabilidade. Você fica impaciente, se irrita facilmente quando alguém bebe água. Presta atenção nisso. Às vezes está conversando com alguém da família, com a esposa, e você se irrita, sendo que não precisava. Para pensar. Sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Crianças que sofrem ou presenciam muitas brigas na infância, gritos, elas desenvolvem ansiedade, elas crescem, se transformam em adultos que ficam em estado de alerta constante. Insônia ou dificuldade para dormir mesmo, como você preferir. Tudo isso são sintomas da ansiedade, tá? Claro que vale lembrar que para algumas pessoas, esses sintomas que eu mencionei são mais sutis e para outras pessoas, claro, são muito mais intensos, que inclusive podem causar aquele famoso ataque de pânico, tá bom? Existem algumas causas, que talvez você não tenha parado para pensar, causas que trazem a ansiedade para sua vida. E você, se você não souber, você não vai se dar conta, você vai insistir de um lado para corrigir a questão da ansiedade de um lado, sendo que está do outro lado. Então é importante você saber que a genética, ela influencia. Se você tem parentes próximos com transtorno de ansiedade, pode haver um componente genético aí muito forte envolvido e você não sabe. Então fique atento, comece a reparar como são seus avós, como são seus pais. Essa nossa aula aqui é a nossa primeira aula, ela é justamente para você ter uma conscientização, para ficar tudo muito mais claro e ficar mais fácil, tá bom? O ambiente influencia bastante também. Situações estressantes, como um ambiente de trabalho tóxico, por exemplo, pressão social, dificuldade financeira, comentei com vocês, experiências traumáticas, tudo isso vai aumentar os níveis de ansiedade. A química cerebral também influencia bastante. Sabia disso? Às vezes as pessoas falam, ansiedade é algo emocional, é um estado emocional, tudo bem, tá certo. Mas pode acontecer de ser algo químico. Muitas vezes as pessoas precisam de médico. É recomendado, inclusive, um médico para você ter certeza se é algo químico ou não que está te atrapalhando. Desequilíbrios em neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, dopamina, norepinefrina. Tudo isso, todos esses hormônios também são associados à ansiedade. Outra coisa é o estilo de vida. Excesso do trabalho. Comum hoje em dia, né? Falta de sono. Esse é campeão. Primeira coisa que você precisa corrigir na sua vida é o sono. Não vai adiantar você não corrigir o seu sono se você estiver insistindo em outras questões. O sono é uma prioridade. Hábitos alimentares desequilibrados também intensificam os sintomas. Claro que entra também, você deve ter pensado nisso, os pensamentos disfuncionais. A forma como você pensa e interpreta o mundo ao seu redor também influencia. Pessoas que tendem a catastrofizar, a fazer uma tempestade no copo da água, ou supervalorizar possíveis problemas, são muito mais suscetíveis à ansiedade. Um outro estudo da Harvard Medical School mostra que em muitos casos a ansiedade está ligada a um círculo vicioso. A pessoa sente ansiedade por um motivo, passa a se preocupar excessivamente com isso, o que gera mais ansiedade, criando esse espiral. E aí isso aí fica muito difícil de interromper. Eu quero falar para vocês aqui
um exemplo prático, tá bom? Para ilustrar um pouco mais. Imagine o seguinte, que você está prestes a dar uma palestra, falar em público. Isso é algo que muitas pessoas sentem como uma situação de alto estresse, muito alto estresse mesmo. O corpo começa a reagir como se estivesse prestes a enfrentar um predador, um bicho terrível. Seu coração acelera, suas mãos suam, não é verdade? E você tem aquela sensação de que algo vai dar errado. Nossa, sua cabeça fica um inferno, pensamentos intrusivos e tudo mais. O que está acontecendo? É o seu cérebro reagindo de forma exagerada para uma ameaça que na realidade não é física. Essa é a ansiedade em ação, preparando você para uma luta ou fuga, mesmo que a situação não seja realmente perigosa. Interessante, não é? Agora eu quero passar para vocês aqui uma tarefa prática, tá bom? Para começar a trabalhar essa questão da ansiedade. E trata-se de uma respiração conhecida como respiração diafragmática. A respiração, gente, é uma das formas mais poderosas de regular a ansiedade. Por quê? Ela acalma o sistema nervoso, ela diminui a ativação do sistema simpático, que faz você entrar naquele mecanismo de luta e fuga. Então o primeiro ponto é, encontre um lugar tranquilo. Eu estou num lugar tranquilo aqui, tem uma cadeira gostosinha aqui, né, almofadada. Encontre um lugar tranquilo, se sente confortavelmente. Coloque uma das mãos no seu peito. Então eu vou pôr uma mão aqui, ó, no meu peito. Pus aqui no microfone, desculpa, vou pôr ela fechadinha aqui no meu peito. Coloque uma mão no meu peito, esse é o exercício, tá bom? Uma no peito e a outra com a mão fechada também sobre o abdômen. Então imagina, eu estou colocando aqui embaixo, ó, tá? Não está no abdômen, é só para você ver. Aqui está no estômago, vou colocar no abdômen e a outra no peito. Ok. O que acontece? Coloquei as duas mãos, uma no peito e a outra no abdômen. Aí eu vou inspirar profundamente pelo nariz. É isso que eu vou fazer. E eu vou perceber que essa mão esquerda que está no abdômen, ela vai para cima e para baixo. O movimento está muito mais no abdômen do que no peito. Quando eu inspiro. Tem que mover o barrigão mesmo. Você, de repente, não tem um barrigão aí, é só um jeito de falar. Mas é para você inspirar e inflar o seu abdômen. E aí sentir o movimento na mão esquerda. Sim. Depois o que você vai fazer? Você inspirou, você tem que expirar, soltar o ar. Você vai sentir sua mão afundando. Simples assim. Não tem segredo, é isso. Você precisa repetir esse processo por uns 5 a 10 minutos. De preferência 1, 2 ou até 3 vezes durante o seu dia. Esse exercício é simples, mas ele é comprovado cientificamente. Ele é feito para reduzir, de verdade mesmo, gente, os níveis de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse e ajuda a acalmar a mente, tá? E de verdade mesmo, eu espero que esse conteúdo aqui é um conteúdo simples e que você não pode desprezar. Eu espero que ele tenha ajudado você a entender um pouco melhor sobre o que é de verdade a ansiedade, os sintomas, as causas. Você precisa se lembrar que a ansiedade faz parte da vida, mas quando ela se torna exagerada, ela toma conta da sua vida, é muito importante você buscar ajuda. Seja através de técnicas como as que eu passei aqui hoje, por exemplo, ou até mesmo um acompanhamento profissional. Isso é muito importante. Os familiares às vezes dizem, é frescura, é bobagem, porque eles não estão sentindo. Mas é algo que merece a devida atenção. Tá bom? Coloque em prática. Nós teremos aqui as aulas, teremos os vídeos, é muito importante que você coloque em prática. Se você não colocar em prática, o resultado não acontece da forma como deveria acontecer. Tá bom? Se tiver alguma dúvida também aqui embaixo, nos comentários você pode colocar sua dúvida, sua pergunta, que eu respondo. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Valeu!